Evangelho, terça-feira da 15ª semana do Tempo Comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus começou a censurar as cidades onde fora realizada a maior parte de seus milagres, porque não se tinham convertido. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida! Porque se os milagres que se realizaram no meio de vós tivessem sido feitos em Tiro e Sidônia, há muito tempo eles teriam feito penitência, vestindo-se de cilício e cobrindo-se de cinza. Pois bem, eu vos digo, no dia do julgamento, Tiro e Sidônia serão tratados com menos dureza do que vós. E tu, Cafarnaum, acaso serás erguida até o céu? Não, serás jogada no inferno. Porque se os milagres que foram realizados no meio de ti tivessem sido feitos em Sodoma, ela existiria até hoje. Eu, porém, vos digo, no dia do juízo, Sodoma será tratada com menos dureza do que vós. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Terça-feira da 15ª semana do Tempo Comum, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, ao iniciarmos a meditação de hoje, gostaria de relevar um detalhe em relação ao dia de ontem. Ontem acabei deixando escapar o comentário ao santo do dia. Ontem tivemos a alegria de celebrar a memória dos pais de Santa Teresinha do Menino Jesus, o casal Martin, que com uma vida interessante, porque ontem falamos toda a meditação a respeito da família e foi uma meditação tão significativa e no final a hora se alongou e eu tinha planejado de comentar e acabei deixando escapar o comentário desse casal que viveu tantas dificuldades na educação de suas filhas. Não foi uma tarefa fácil. Alguma das irmãs de Santa Teresinha, para ser mais exato uma, tinha algumas limitações em relação ao seu estado de ânimo. Alguns autores acreditam que fosse inclusive uma psicopatologia e não é tão simples assim cuidar de 5 filhas naquele tempo e de se entregar com um amor único por cada uma delas. Quanto sacrifício viveram esses pais! Quantas vezes tiveram que escolher uma e outra vez e sempre fazer da sua vida uma entrega de amor, unindo-se a Cristo diariamente para conseguir conduzir essa família no caminho do Senhor. Ontem ouvimos o chamado que o Senhor nos fez à renúncia, aquele que ama pai ou mãe, aquele mais do que a mim, aquele que ama filho, filha, mais do que a mim, aquele que acha a sua vida, ou seja, que quer ganhar a sua vida, vai perdê-la, e quem a perde por conta do Evangelho vai ganhá-la. Sempre a referência da centralidade em nosso Senhor. O que foi recebido das mãos de Deus como outro em nossa vida, o amo a partir de Cristo e oriento o meu amor por Ele segundo Cristo. As coisas que acontecem na minha vida, as amo e as aceito a partir de Cristo e oriento tudo na minha relação com os acontecimentos dessa vida, sempre em direção a Cristo. E a minha própria vida, no valor que ela adquire para mim ao longo da minha caminhada, porque quando somos bebezinhos não temos ainda uma compreensão e uma atribuição de valor, mas vamos adquirindo ao longo da vida, né? Então, a compreendo a partir de Cristo como a centralidade da minha existência e tudo o que descubro como
valioso e importante na minha vida, na minha existência, eu oriento a Cristo. Sempre esses três movimentos, sobre as três realidades, quais? Aquilo que o Senhor nos concede, o outro presente na nossa vida, os acontecimentos dentro da história da nossa vida, que supera a nossa possibilidade de previsão, tudo acolho, recebo e aceito por amor a Cristo, tendo Ele como ponto de partida, tudo acolho em Cristo e oriento na minha experiência para Cristo e também na compreensão do próprio eu e do valor e do significado da minha vida. E aqui nós temos esse casal que nos deu um santo testemunho. Suas 5 filhas foram orientadas para o Senhor e todas as 5 escolheram entregar sua vida e consagrar sua vida a nosso Senhor. Mas a coisa mais bonita é não o fato de que saíram 5 religiosas dessa família, mas que esses pais mostraram e orientaram suas filhas a buscar a santidade. E elas escolheram perseguir por toda a vida a santidade que foi anunciada por seus pais, né? Foram os primeiros anunciadores, os primeiros catequistas a respeito da vida de oração, a respeito da vida no Senhor, a respeito da santidade. E elas abraçaram, e também foram eles os primeiros testemunhos dessa escolha. Não apenas instruíram, mas testemunharam. Como? Na luta de cada dia. Nessas 3 realidades, na forma como recebe o outro na sua vida, como recebe os acontecimentos em sua vida e como estima a sua própria vida. As 3 realidades sempre tendo Cristo por centro e tudo que vive em cada uma delas orientando em direção a Cristo. As filhas, em direção ao Senhor. Os eventos, desde as doenças até as graves situações de pobreza e precariedade, orientadas em relação ao Senhor. As perdas que foram marcantes, orientadas em relação ao Senhor. E a própria vida no valor atribuído, descoberto, reconhecido, orientado para o Senhor. Fantástico. Peçamos essa graça. O Evangelho de hoje é a continuação, melhor dizendo, nós passamos, na verdade, para o 11º capítulo. Entramos na parte narrativa do mistério do Reino dos Céus, segundo a divisão apresentada. Estamos na 4ª parte da divisão do Evangelho de São Mateus. Então, entramos, essa 4ª parte começa com a pergunta a respeito de João Batista. Nós fizemos um salto desse trecho, a Santa Liturgia nos leva para o versículo 20, onde vemos o Senhor dirigir palavras fortes a respeito dessas cidades. Jesus faz um anúncio de uma grande tragédia sobre essas cidades. A gente pode achar por um instante que o anúncio dessa tragédia é um ato pesado, hostil de Jesus, mas não caiamos nesse engano. Na verdade, o Senhor está declarando aquilo que acontece quando o nosso coração não se abre para Deus. Vejam, Mateus escolhe esse momento para apresentar os ais, como normalmente os biblistas falam, né, o discurso dos ais de Jesus. Nesse ponto onde, precedentemente, os discípulos haviam partido para anunciar a conversão. Vocês se lembram? Que falávamos disso, eles partiram e anunciaram, chamando os homens a se converterem. O Senhor os enviou e eles foram anunciar o tempo da conversão. E muito bem, quando o homem não se abre à conversão, não há uma outra possibilidade senão a desgraça. A palavra é forte. Por isso é uma palavra que a gente não deve usar na hora de tratar o outro, na hora de falar dos nossos acontecimentos cotidianos, porque tem um peso muito grande, né? Falar o desgraçado, o danado, não usem essas palavras. São palavras que invocam praticamente a exaltação do que se opõe a Deus. O danado é aquele que não quis a graça. O desgraçado foi aquele que, abandonando
a graça, decidiu permanecer longe do Senhor. Então são palavras que não merecem serem referidas a nenhum de nossos irmãos e irmãs, porque Deus não busca o dano e a condenação de nenhuma alma. E não deve ser também essa intenção ou um desejo possível ao nosso coração. Não, é possível enquanto imperfeição, mas não deve ser possível enquanto chance de escolha. Não. Deixe, essas coisas a gente deixa de lado, não convém. Mas, voltando então para olharmos o Evangelho de hoje, a liturgia nos apresenta 2 outros santos. E ambos temos o rei Henrique, então trata-se de um rei católico que viveu intensamente, Henrique II da Baviera, os ensinamentos do Evangelho e fez do seu governo uma entrega de amor para todos aqueles que estavam sob o exercício de sua autoridade. E aqui vale uma frase, né? Por detrás de um grande homem está sempre uma grande mulher e uma grande mulher de oração. Assim foi a princesa de Luxemburgo ao lado do rei. E como é importante para nós e como é bonito vermos isso, né, acontecendo. A minha esposa, o meu esposo é aquele que me leva para junto de Deus. Antes de qualquer outra coisa, o que eu posso dizer do meu esposo e da minha esposa? Lembra aquele exercício que nós falamos de recuperar o bem dizer a respeito do outro? Então, admirar. Hoje seria um dia especial para admirarmos o quanto o nosso esposo, a nossa esposa, o nosso familiar, o nosso amigo mais próximo tem sido uma mulher e um homem forte que nos leva para junto de Deus, que nos leva à beleza da santidade. Por quê, Padre? Só por causa dessa memória? Não, meus irmãos, por causa também daquilo que estamos vendo no texto do Evangelho de hoje. Jesus declara às cidades aquilo que será a ruína de cada uma delas. O que significa que no zelo do bem comum não houve interesse nem entrega. Toda a cidade vai condenada. E aqui a gente lembra o paralelo, né? Então o Senhor não está fazendo uma declaração de condenação contra as cidades, pelas cidades em si, mas pelo fato de que naquela cidade não se encontraram homens e mulheres que buscassem o que é de Deus. Assim como no livro da Gênesis nós vemos o diálogo de Abraão a respeito do Senhor e das cidades de Sodoma e Gomorra, que vão ser também tomadas em referência no texto de hoje, ali nós estamos vendo, poxa, que tragédia. Ninguém para tirar o outro para fora daquele caminho de desgraça. Então esse é a ocasião que nós temos hoje, bendizer ao Senhor e nos alegrarmos por termos na nossa casa e na nossa família alguém que nos aponta o caminho do Senhor. Bendizer ao Senhor pela minha mulher ser uma mulher de oração, pelo meu esposo ser um homem de oração, pelo meu filho ser um jovem de oração, pelos meus familiares serem pessoas de oração, porque estarão sempre, em nome do Senhor, apontando um caminho que nos leve para longe da ruína, para longe da desgraça, para longe da escolha de deixar Deus para trás. E poder bendizermos ao Senhor, porque são esses os tesouros que Deus vai nos concedendo ao longo da vida e que nos traz de volta para junto dele. Sempre falamos, quando vamos até o sacerdote para o sacramento da reconciliação, o sacerdote restitui por meio do sacramento a graça batismal e nós voltamos à vida na graça, voltamos à vida de santidade, mas quantos foram aqueles irmãos e irmãs que o Senhor mobilizou
durante esse tempo entre a minha queda e a minha chegada até o confessionário. Foram muitos, foram muitos. E poder, no dia de hoje, parar e reconhecer diante de Deus essa grande graça de ter na nossa casa uma pessoa orante, de bendizer a Ele porque na nossa família tem pessoas de oração, tem pessoas que nas mãos do Senhor estarão sempre zelando por nós e que ao mesmo tempo todo o afeto e todo o carinho que sentem em relação a nós o vive para nos orientar para Deus e orienta ao coração do próprio Deus. Isso é tão bom. Como é bom saber que tem alguém ao meu lado que me ama e por me amar fala constantemente do amor entre nós para aquele que é o amor por excelência. Como é bom. Isso nos tira da rota que poderia nos levar a uma grande desgraça. E ver hoje o testemunho desse santo rei nos enriquece, bem como o testemunho de Santa Teresa de Jesus dos Andes, uma jovem carmelita. Também celebramos hoje o dia dela. Fascinada por Jesus desde a sua adolescência, entrou por um mosteiro carmelitano de Los Andes, na região do Chile, e entregou-se intensamente a seguir e a amar Jesus de todo o seu coração. A história de Santa Teresa de Jesus dos Andes é a história de uma jovem que, descobrindo o amor por Jesus, não deixou para depois. E veja como são as coisas. Logo após a sua profissão perpétua, ainda muito jovenzinha, o Senhor a chamou para junto de si. E desse modo, nós vemos no testemunho dessa Santa Carmelita que amar a Deus e escolher as coisas de Deus não é para depois. Peçamos hoje ao Senhor a graça de termos essa urgência, essa prontidão no nosso coração para amar a Deus e para buscar o que é dele. E aqui nós podemos ouvir esse trecho do Catecismo que fala a respeito do Evangelho de hoje, o texto tão marcante de Jesus. O Catecismo nos fala a respeito do arrependimento e da conversão, o não deixar para depois aquilo que o Senhor tem a nos oferecer. E o Padre acrescentou na nossa meditação de hoje esses dois olhares, né? O olhar de agradecimento, porque o Senhor, zelando por nós, coloca ao nosso lado aqueles que nos chamam outra vez para o caminho da vida e nos tiram do caminho da danação. E ao mesmo tempo, bendizer ao Senhor, reconhecer essa presença e bendizer ao Senhor por essa graça e por esse socorro. Porque Ele coloca sempre ao nosso lado aqueles irmãos e irmãs que, seguindo o ensinamento que vimos na meditação de ontem, nos leva para junto do seu coração, nos pensa quando estão com Deus, quando estão na sua intimidade com o Senhor, pensam a cada um de nós. Como é bom isso. Hoje o Catecismo então escreve, falando sobre esse texto, estamos no parágrafo 1427. Jesus convida todos os homens à conversão. Este apelo é parte essencial do anúncio do reino dos céus. Cumpriu-se o tempo e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e acreditai no Evangelho, como escreve o apóstolo, como escreve o evangelista Marcos. Na pregação da igreja, este apelo é feito, em primeiro lugar, aos que ainda não conhecem Cristo e o seu Evangelho. O batismo é o principal lugar da primeira e fundamental conversão na vida de todos nós. Muito bem. Porém, o apelo de Cristo à conversão continua a soar na vida dos cristãos. Veja, estamos lendo esse trecho do Catecismo para completarmos
o olhar da nossa meditação de hoje. Esta segunda conversão é uma tarefa ininterrupta para toda a igreja, que reúne no seu próprio seio os pecadores, e que ao mesmo tempo santa e sempre na necessidade de purificar-se, busca sem cessar a penitência e a renovação. Como é importante essa frase do catecismo, para colocar a gente com os pés no chão, né? Então estamos na igreja, quem somos nós que estamos na igreja? Somos os pecadores, que buscam o quê? Viver a vida na graça. E por isso escolhem um caminho de conversão e de justa penitência, reconhecendo a própria condição, como falávamos esses dias, abraçamos o itinerário da humildade e, em obediência, permanecemos em Cristo e, dessa forma, como a própria Virgem Maria nos ensina, vivemos a penitência e uma renovação espiritual, ou seja, caminhamos agora buscando viver a dignidade do nosso batismo. Este esforço de conversão não é apenas uma obra humana. Olha que fantástico. Aponta o catecismo para a gente. É o movimento do coração contrito, atraído e movido pela graça a responder ao amor misericordioso de Deus, que nos amou primeiro e nos alcançou. E alcançou através do anúncio do Evangelho, alcançou através da ação do Espírito Santo, que faz memória da palavra de Deus, do acontecimento de Cristo na nossa vida, nos alcançou através do testemunho amoroso, como falamos esses dias também, de nossos irmãos e irmãs. O coração do homem apresenta-se pesado e endurecido. É preciso que Deus dê ao homem um coração novo, como escreve o profeta Ezequiel. A conversão é, antes de tudo, uma obra da graça de Deus, que reconduz nossos corações para junto dele. Converte-nos a ti, ó Senhor, e converter-nos-emos. Amém. Livro das Lamentações. Deus dá-nos força para começar de novo, sempre e muitas vezes, descobrindo a grandeza do amor dele. O nosso coração experimenta o horror e o peso dos nossos pecados e começa a ter, então, o santo temor de ofender a Deus pelo mesmo pecado já cometido e de ser pesado diante dele. O coração humano converte-se olhando para aquele que foi transpassado pelos nossos pecados. Olha que maravilha! Todo o caminho de conversão, ele é sempre uma memória da cruz do Senhor. Por isso todos os exercícios de piedade que temos falado e que nos ensinam, inclusive os santos carmelitas, aproveitando que estamos fazendo a referência a Santa Teresa de Jesus dos Andes, sempre passa pelo amor à cruz do Senhor e pela contemplação do mistério da cruz. Então olhemos hoje para o Santo Evangelho com esse chamado que o Senhor nos faz a um caminho de contínua conversão, conforme o Catecismo da Igreja nos ensina. E ao mesmo tempo rezemos por toda a nossa cidade, cada um reze especificamente pela sua cidade, de maneira que possamos caminhar sempre em direção à graça de Deus. E se as trevas da desgraça ou do desespero se abatem sobre a realidade da nossa cidade, que às vezes vemos isso com abundância no telejornal, lembre-se, um coração que se entrega a Deus, que se entrega a Ele, se torna um farol lampejante que conduz para o caminho da vida. São João Crisóstomo escrevia assim, como última palavra na nossa meditação de hoje, a respeito da conversão. Realmente grave não é a queda, mas depois de cair, aceitar
tentar ficar caído por terra e não querer mais levantar-se. Grave é, depois da queda, obstinar-se pelo mal outrora desejado, entregando-se ao seu pensar e à sua prática. Por conta de nossa fraqueza de vontade, arriscaremos por ficar sob o peso do desespero, se assim agirmos um dia. Então, com muita clareza e consciência, São João Crisóstomo nos diz: vai, se por acaso acontece de cair, clama pelo teu Senhor, mas não se contente nem aceite ficar um só instante longe do caminho do Senhor e fora da graça de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Santíssima Virgem Maria, Mãe da Igreja, e de todos os nossos irmãos e irmãs da família carmelitana, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.